Bom dia, nono ano. Espero que todos estejam bem. Estamos finalizando o ano. É, E hoje eu separei essa aula para falar uns tópicos, como se fosse uma revisão, é, sobre Oriente Médio, sobre Índia e sobre Oceania, tá? Alguns tópicos mais especiais, porque se a gente fosse falar tudo, a gente ia ter uma aula aí de mais de uma hora. Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente relembrar, visto que vocês vão fazer o simulado na semana que vem, tá? Então vejam só, vamos começar sobre o Oriente Médio. O que a gente precisa entender sobre o Oriente Médio? É uma região estratégica. É estratégica por quê? Porque liga os três continentes: Europa, Ásia e África. E também possui o berço de três grandes religiões, né? Islamismo, cristianismo e judaísmo. São as religiões monoteístas. E temos a presença de muitas etnias: os curdos, os turcos, os judeus, os árabes e por aí vai, tá? Isso, com certeza, com essa diversidade, vai criar inúmeros conflitos, e aqui eu posso citar os dois principais conflitos, que é o conflito entre os judeus e os palestinos. Isso se deu por causa da divisão, por causa da partilha que a ONU fez, dando um território para cada um. Os palestinos não gostaram dessa divisão, por isso que começou as guerras. Ainda tinha essa ideia da religião, porque judeus e árabes eles não batem, né? E ainda tem essa divisão do Estado, então aumentou o conflito. E tem um conflito também na Síria. O que acontece? O presidente Bashar al-Assad na Síria, ele é ele é muçulmano, só que o muçulmano ele tem várias correntes, né? As duas principais são os sunitas e os xiitas. É, o Bashar al-Assad ele é xiita, só que a maioria da população da Síria é, é sunita, tá? Então isso interfere muito nessa guerra. E ele também é muito ditador, ou seja, a população ela não tem direito ao voto, voto livre, até porque são mais de 40 anos que a mesma família está no poder, as mulheres não têm representatividade, e isso então, com a Primavera Árabe, as pessoas despertaram. Gente, a gente precisa ter direitos, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Por isso que começam as manifestações. Então, o povo da Síria, né, é apoiado pelos Estados Unidos, alguns países da União Europeia. E o Irã é uma potência mundial em questão de arma nuclear, essas coisas. O Irã ele é a favor do Bashar al-Assad. Então, a guerra ela não é somente no estado da Síria, é uma guerra globalizada, porque nós temos a presença de outras potências mundiais, tá? Então, lembrando, a Primavera Árabe, ela foi um movimento que ia contra os ditadores, tá? Alguns países são Tunísia, Egito, Sudão, Iraque, a Síria, Jordânia. E a Primavera Árabe abriu as portas para esse conflito na Síria. O povo já não aguentava mais e foi para as manifestações, tá? Vejam só. Isso basicamente vocês precisam ter ideia sobre o Oriente Médio. Agora sobre a Índia. Vejam só, a Índia, o que vocês precisam saber principalmente é o sistema de castas, tá? O sistema de castas é uma característica do hinduísmo. O hinduísmo é a principal religião da Índia. Isso se caracteriza, o sistema de castas é como se fosse uma hierarquia social. Você começa no Sudras, que é a classe mais baixa, até chegar aos Brahmanes, que é a posição considerada pura para eles. E eles acreditam que quando você morre, você vai subindo de castas, até você chegar na casta de Brahmanes, e aí você chega ao final da sua vida, entende? Então é como se fosse isso. A população indiana é uma população rural, tá? Muitas pessoas não conseguem enxergar assim, mas é uma população rural. A maioria das pessoas estão no campo e não na cidade. É um país populoso e povoado, tá? Isso é raro no mundo, porque a maioria dos países que são populosos, eles não são povoados, porque eles têm muito espaço ainda vazio. A Índia se enquadra nesse requisito. Além de ela ser populosa, é um país povoado, com alta densidade demográfica, tá bom? A população é bem distribuída no território, só que
como a gente já viu, né, no vídeo que eu passei, a gente vê muita desigualdade na Índia. Outra coisa que vocês precisam entender sobre a Índia, o Planalto de Deccan. O Planalto de Deccan é importante para a economia, porque é ali que estão as reservas minerais da Índia. Ou seja, o processo de industrialização, o processo do crescimento econômico da Índia dependeu do Planalto de Deccan, tá? Que é ali que estão os recursos minerais da região. Outra coisa, a mão de obra na Índia, isso está no simulado, tá? E em outras, provavelmente, quando cai questão sobre Índia, vai falar sobre esse crescimento econômico da Índia e a mão de obra. Por quê? Os jovens, como eu falei já anteriormente, eles estão voltando para a Índia. Ou seja, a Índia, mão de obra não falta, porque é o segundo país mais populoso do mundo. E tem tendência de passar a China. Então, mão de obra não falta. O que faltava era mão de obra qualificada. Porque os jovens saíam para estudar fora e não voltavam. Então, a mão de obra ela não era modernizada na Índia. Quando os jovens voltam, acontece esse equilíbrio. Então, eu tenho o quê? Um crescimento na economia, porque agora eu tenho jovens trabalhando, eles estão voltando, então a minha mão de obra está sendo qualificada e eu também tenho mão de obra não qualificada, ou seja, eu consigo encontrar um equilíbrio para a minha economia crescer, tá? Lembrando que a independência da Índia ela foi de uma forma diferente, que a maioria das independências são de lutas, tá? A independência da Índia ela foi de forma pacífica, liderada por Mahatma Gandhi, tá? Isso para a gente finalizar esse breve resumão sobre a economia. Vejam só, sobre o simulado, e a gente vai falar sobre a Oceania. Oceania, Austrália. O que vocês precisam entender sobre a Austrália? A economia da Austrália ela é diferente dos outros países da Oceania. Em exceção à Nova Zelândia, que é bem parecido com a Austrália. Porque a Austrália tem uma tecnologia bem mais desenvolvida para extrair seus recursos, é muito mais tecnológica do que os outros países. Por isso que a Austrália ela é uma plataforma de exportação, ela exporta muito. Os outros países são o quê? São mais primários, são mais ali na agricultura e no turismo, tá? Lembrando, é importante quando a gente fala de geografia da Oceania falar sobre o aquecimento global. Alguns países da Oceania correm o risco de desaparecer por estarem em altitudes perto do mar. Ou seja, com o aquecimento global, o nível do oceano ele vai crescer. Ou seja, países que são ilhas e ilhotas ali na Oceania correm o risco de desaparecer porque estão a metros acima do nível do mar, ou estão no nível do mar. Ou seja, se o mar subir, cobre esses países. Esses países, então, podem se desaparecer, tá? Como que a população é distribuída na Austrália e na Nova Zelândia? Na Austrália, pelo litoral, isso a gente já viu por causa do grande deserto de Victoria, ali no meio, então as cidades estão no litoral. E na Nova Zelândia, lembrando que ela tem várias ilhas, a Nova Zelândia, só que são duas principais, Ilha do Norte e Ilha do Sul. A Ilha do Norte é onde estão as maiores cidades, tá? E para finalizar, como que é dividida a Oceania? Lembrando, a Oceania, a maior parte do seu território é a Austrália, tá? Só que as outras partes é dividida como? Melanésia. Lembrando, Melanésia vem do termo de melanina, são pessoas com cores. Melanésia, Polinésia, várias ilhas, e Micronésia, tá? Polinésia, ela pega também uma ilha do Chile, do Oceano Pacífico, e pega o Havaí, nos Estados Unidos, tá? Espero que todos tiram uma boa nota no simulado para todo mundo passar direto, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.